texto sagrado que o Espírito de Deus trouxe ao meu coração no dia de hoje. E ele se encontra em Ezequiel, onde Deus faz um alerta. E ele diz assim: quando eu falar sobre o pecado de um povo, de sua iniquidade, e do juízo que eles irão sofrer em consequência deste pecado, e você não os avisar, e eles morrerem neste pecado, morrerão e sofrerão a consequência. Porém, disse Deus, o sangue desta gente requererei de vossas mãos. Veja isso. Se eu falar, disse Deus, acerca do pecado e da consequência desse pecado de um povo, e você pregar, e você avisar, mas não houver quebrantamento e eles não darem ouvido àquilo que foi anunciado e apregoado a eles, morrerão nesse pecado, sofrerão as consequências. Todavia, diz o Senhor, o sangue deles será sobre a cabeça deles, não requererei de ti. Meu Deus, veja isso. Eu hoje postei uma reflexão, um pensamento, um desabafo na minha página do Facebook, dizendo assim, que há momentos na vida que me dá vontade de parar e cuidar da minha própria vida. Diante da situação de apostasia espiritual em que se encontra grande parte da igreja e daqueles que lideram essa coisa que se intitula de Igreja de Jesus, nos dá desânimo, nos dá cansaço, porque aqueles que pregam a verdade, aqueles que anunciam o Evangelho de Cristo Jesus, desatrelado de outro interesse qualquer, desatrelado de outra ambição qualquer, a não ser a de servir a Deus e de pregar a verdade, estas pessoas, elas são apedrejadas e elas sofrem a consequência disso, elas são perseguidas e você começa a cansar dessa coisa. E vem no seu coração esse pensamento: por que eu vou ficar dando murro em ponta de faca? Eu conheço a verdade, eu vou viver a minha vida e vou me preparar para me encontrar com Deus. E que se explodam esses fariseus e que queimem eternamente no inferno, porque eu vou ficar me sujeitando a ser apedrejado por essa gente, caluniado por essa gente, ou perseguido por quem quer que seja. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso disso, eu vou viver a minha vida, vou cuidar dos meus negócios. Eu agradeço a Deus porque
A palavra do Senhor diz que Ele está conosco entre aqueles que nos ajudam. Ou seja, Deus se faz presente em nossa vida através de irmãos, de pessoas de nossa família, de pessoas ao nosso redor que nos apoiam, que oram por nós, que nos trazem uma palavra de ânimo, de encorajamento e uma palavra de fé. Então, o Espírito de Deus me trouxe essa palavra. Você conhece a verdade? Então, toma aqui uma parte dela. E eu fui impactado nessa palavra que o Espírito Santo me trouxe. A minha mente, ao meu coração. E depois eu abri a minha Bíblia em Ezequiel capítulo 3, a partir do verso 18, e comecei a ler esse texto sagrado. E a minha alma tremeu dentro de mim. Porque a verdade não pode ser destrinchada. Eu não posso ficar com algumas partes da verdade que me interessam, que são cômodas e que são leves e fáceis de segurar, e eliminar da verdade aquelas partes que vão me trazer tragédias, que vão me trazer desconforto, que vão me trazer tristezas, que vão me fazer chorar. Não, eu não posso destrinchar. A verdade é a verdade, ela é uma só, e somente ela pode verdadeiramente me libertar a você. E dentro desta verdade há esta revelação de Deus. Eu me lembro que algum tempo atrás eu participava de um seminário, de um congresso missionário. E neste congresso eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta a todas as pessoas que ali estavam participando. Eu perguntei a eles: quantos de vocês que aqui estão reunidos nessa noite acreditam que uma pessoa ou um grupo de pessoas que nunca ouviu o Evangelho, preste atenção, não teve uma chance, ela não ouviu o Evangelho, ela mora num lugar distante, afastado, numa gruta, no meio do mato, ela mora em regiões onde as seitas e as heresias e as distorções do que Deus é conduziram ela por uma vida de erro, e ela morre nisso. Eu perguntei: quantos de vocês acreditam que esta pessoa que não teve a chance de ouvir a verdade, de refletir, de meditar, de tomar uma posição, eu quero ou não quero, mas ela nunca ouviu, ela viveu uma vida mergulhada na mentira, na religiosidade vazia, ou nenhuma religiosidade, ela morre assim. Quantos de vocês acreditam que essa pessoa pode ser salva, tendo em vista que nós conhecemos aquilo que a Bíblia Sagrada diz, que Deus é misericordioso, Ele tem uma balança justa? Essa pessoa não teve a oportunidade de se decidir, ou sim ou não, ela nunca ouviu. Ele é um reto juiz. Quantos de vocês acreditam que esta pessoa que nunca ouviu
chance, pode ser salvo. A grande maioria esmagadora daquelas pessoas que faziam parte daquele congresso levantaram as mãos e disseram: eu creio na salvação. Eu disse a grande maioria. Então, eu levei estas pessoas a pensar e a refletir em um pequeno detalhe que pode fazer toda a diferença. Eu disse a elas: irmãos, se isto fosse verdade, esse raciocínio que estamos tendo aqui, se isto fosse verdade, Jesus, ao ressurgir dentre os mortos, diria aos seus discípulos: silêncio. Não comentem, não falem, não divulguem aquilo que vocês ouviram e aquilo que vocês viram acerca da minha pessoa a ninguém. Deixe que o povo morra na ignorância, porque eles terão uma chance de salvação. Pelo fato de nada saberem, de não conhecerem a verdade, de morrerem na ignorância, poderão ser salvos. Mas, ao contrário disso, o mestre disse a esses homens: se apressem. Abandonem qualquer tipo de impedimento, de barreira, de empecilho. Não há nada que possa ser mais importante na vida de vocês. Nada. E de agora, anunciai tudo o que vocês viram e ouviram de minha parte. Anunciai este evangelho, não outro. Não mutilem isso. Não um evangelho mutilado ou distorcido pela ganância de quem quer que seja, ou pelas ideias de quem quer que seja, mas anunciem esta verdade, anunciem este evangelho a todos os povos e tribos e línguas e nações, a todos os lugares, a todos os povos. E quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Bem, nós sabemos que morrem pessoas todos os dias, de todas as idades, não é verdade? Sabemos que a palavra de Deus nos esclarece que o fim, ou seja, a vinda de Cristo para arrebatar a igreja e colocar um ponto final em toda esta história, esse episódio ele é evidenciado por uma série de sinais, e nós estamos presenciando esses sinais diante de nossos olhos. E se você não vê isso, eu lamento muito por você ser uma pessoa inteiramente desinformada e não conhecer nem o que sucede ao seu redor e nem o que diz a Bíblia Sagrada. Porque qualquer pessoa que tenha o mínimo senso e seja alfabetizada, ela irá perceber que está vivenciando os dias do fim. A apostasia espiritual, o avanço da tecnologia e da ciência, todos os aspectos desta tecnologia que são instrumentos na mão do anticristo e que no passado não se poderia saber como se cumpririam aquelas profecias, e hoje estão diante dos nossos olhos todas as ferramentas que por ele serão usadas para o domínio completo do mundo. Nós estamos vivendo isso. Esses episódios. Estamos vivendo o fim. Agora, eu
quero que você, que me ouve agora, preste atenção. Um dos sinais é que esse fim, esse arrebatamento da igreja não sucederá enquanto este evangelho não for pregado em todos os lugares. Não quer dizer que todos irão se converter e todos irão nascer de novo, mas que todos irão ouvir este evangelho. Sucede que muitas pessoas têm morrido dia após dia, mês após mês, semana após semana, mergulhados e atolados num lamaçal de heresia destruidora e de apostasia espiritual. Tendo em vista que os falsos profetas se proliferaram de uma forma tão violenta que o evangelho do anticristo, ou seja, o anti-evangelho, aquilo que é contrário a Cristo, a mensagem que é distorcida e mutilada, tem alcançado uma multidão muito grande. E outras religiões, como o islamismo, que é hoje a religião que mais cresce no mundo, tem conduzido milhares de pessoas a estas crenças e ideias religiosas. Todos irão ouvir a verdade de uma forma ou de outra. Eu estou pregando aqui nesse microfone e existem pessoas que estão me ouvindo e estão me vendo. Não apenas em Brasília, mas em São Paulo, estão me ouvindo e vendo no Espírito Santo, estão me ouvindo e vendo na Argentina, no Paraguai, na América Central, na América do Norte, na Rússia. E existem pessoas que estão me ouvindo na Espanha, e existem pessoas na Bahia, em São Paulo, no Rio de Janeiro, existem pessoas na Paraíba, existem pessoas espalhadas por todos os cantos do Brasil e fora dele. Assim como muitos outros homens e mulheres de Deus, gente fiel, gente que tem pregado a verdade, gente que não tem vendido a sua alma ao diabo, gente que não tem se tornado falso profeta, enganadores, movidos pela ganância ou por projetos próprios. Mas existem muitos que pregam a verdade, e da mesma forma e da mesma maneira o Espírito Santo tem aberto portas para que a palavra desses homens e dessas mulheres alcance o maior número de pessoas. O fim virá, quer você queira ou não queira, quer você goste disso ou não, quer você acredite nisso ou não. Eu estava dizendo hoje, conversando sobre esse assunto, que você pode orar por esse país. É bíblico e você deve fazer isso. Você pode orar pelos que exercem autoridade por esse país e por outros também. E você pode orar pela paz de Israel. E tudo isso é bíblico e você deve fazer. E se você quer orar para que hajam deputados e senadores evangélicos cristãos e até um presidente da república que seja um evangélico cristão, faça isso. É melhor que você deseje que seja um macumbeiro, um feiticeiro. Porém, todavia, nós jamais podemos perder o bom senso e a perspectiva profética dos fatos. Ou seja, por mais que você deseje que as coisas venham melhorar, nós estamos caminhando para o caos. Você não vai poder mudar isso, irmão. Ainda que você eleja um presidente da república evangélico. Estou lhe dizendo. Nós estamos caminhando para o caos, para o domínio do anticristo. As coisas não irão melhorar, elas irão piorar cada vez mais. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Mas, missionário, você está tirando a minha esperança. Eu gosto de ouvir mensagens motivadoras. Eu gosto de ouvir mensagens que venham me incentivar, que eu vou ser um grande empresário, que eu serei bem sucedido, que eu vou poder testemunhar que estou com um carro zerado, importado, uma nova casa. O senhor vem me dizer que as coisas vão piorar?
se cumprir na minha vida, na tua e dos falsos profetas. Que a palavra de Deus está se cumprindo, se cumprirá em sua íntegra. E você não pode correr disso. Ao contrário, você deve se preparar para isso. Porque é inevitável. E dentro de todos estes acontecimentos, este evangelho está sendo apregoado. Existem pessoas se esforçando para isso. Por mais que sejam apedrejadas, perseguidas, desestimuladas, o Espírito Santo é a sua força, como é a minha força, e nos levanta e nos impulsiona e sopra o seu vento para que nós venhamos continuar cada vez com uma força maior. Quando o diabo nos dá uma pancada, uma paulada, e ele pensa, agora eu arrebento ele, e quando ele percebe, o Espírito Santo nos levanta com uma força ainda maior para levar essa mensagem cada vez mais forte. Mas morrem pessoas todos os dias. Tendo em vista que a ignorância não salva e não liberta ninguém, se deixarmos de pregar, se deixarmos de falar. Eu me lembro daquilo que Paulo disse, você se recorda? Hein? Eu me lembrei hoje. Paulo, ele disse assim, como se ele suspirasse profundamente. Sabe, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu me lembro que Jesus, ele afirmou, chamaram a mim de Beelzebul, o príncipe dos demônios, me chamaram disso. O que é que você acha que eles vão fazer com vocês? Hein? Bem-aventurados sereis quando vos odiarem, vos perseguirem e mentindo disserem toda espécie de mal contra vós, porque assim fizeram a todos os profetas que foram antes de vós. Não podemos esperar outra coisa, cara. Mas ai de vós, disse ele, quando todos vos elogiarem. Preste atenção nisso. Ai de vós quando todos vos elogiarem. Ou seja, aquele sujeito que é amigo de todo mundo, ele agrada a gregos e a troianos. A mensagem dele não confronta pecado de ninguém. A mensagem dele não encosta ninguém na parede, nem na ele próprio. É aquela coisa branda, é aquela coisa morna, é aquela coisa que agrada a todo mundo. Ninguém tem motivos para persegui-lo, falar mal dele. Todos o elogiam. Jesus disse, ai de vós, são falsos profetas. Esse é o comportamento do povo, sempre foi assim com todos os falsos profetas que foram antes de vós. Meu Deus. Sabe, então, nós estamos diante de um fato, preste bem atenção. Paulo disse, ai de mim se eu não pregar esse evangelho. Veja essa expressão. Quantas coisas ele sofreu, quantos problemas, não é? Você se lembra disso? Cadeias, prisões, o que nós passamos é brincadeira, perto do que Paulo passou. Vigílias, fome, jejum, naufrágios, perseguições, pedradas, literais, não são pedradas espirituais, mas literais, a pedra para valer na cabeça, no lombo. Com certeza, muitas vezes vieram esse pensamento a Paulo, por que eu vou ficar? Esse povo não quer saber, vou deixar eles que se lasquem. Deixa o diabo arrastar todo mundo para o inferno. Eu estou salvo, eu conheço a verdade.
Eu vou ficar lutando com essa gente para quê? Me magoando, sofrendo, me entristecendo. Hein? Mas aí, o Espírito Santo deve ter soprado algo nos ouvidos de Paulo, e esse homem suspirou fundo e disse: ai de mim! O que é isso que eu estou falando? O que é isso que eu estou pensando? Ai de mim! Se eu não pregar esse evangelho! Porque é exatamente isto que eu acabei de mencionar aqui a você, que Deus falou com Ezequiel. Se Deus nos revela o destino de um povo que anda na iniquidade, no pecado, que são enganados por falsos profetas, ou se tornaram falsos profetas por uma circunstância qualquer, se nós não denunciarmos isso, se nós não pregarmos sobre isso, se nós não falarmos sobre isso, e nos aquietarmos e nos acovardarmos acerca disso, e ficarmos em cima do muro, eles vão morrer porque não tem quem prega, não tem quem alerta, não tem quem seja instrumento na mão do Espírito Santo para despir-os e mostrar a vergonha de sua nudez. Então eles morrerão nessa iniquidade, eles morrerão nesse pecado. Escute isso. Mas você que não fez nada, você que não contribuiu em nada, você que não moveu uma palha em nada para arrancar essa gente da mentira do diabo, para afastá-los do inferno, para dar a eles uma chance da verdade, você que não fez nada, preste atenção nisso. Eles morrerão assim, na ignorância, na estupidez, na apostasia espiritual. Sofrerão as consequências preditas pelo próprio Deus. Porém, isso deve nos fazer tremer. Preste atenção nisso. Foi por isso que Paulo gritou: ai de mim se eu não pregar esse evangelho. A coisa é séria, traz consequências drásticas, perseguições, pedradas, é todo tipo de problema que eu enfrento na minha vida por causa disso. Mas ai de mim, eu não posso me calar, eu não posso me silenciar, porque se essa gente, eles têm o direito de não querer ouvir, eles têm o direito de fechar os ouvidos, eles têm o direito de me jogar pedra, eles têm o direito de me perseguirem, eles têm o direito de ter inveja, eles têm o direito de falar mal de mim, não interessa, eles precisam ouvir a verdade, porque eu estarei livre do sangue dessa gente. Preste atenção. Eu e você, estou pregando para mim e para você. Hoje eu precisava ouvir essa palavra. Por isso o Espírito Santo soprou nos ouvidos. Preste atenção. Você sabe o que é que significa o sangue requerido de nossas mãos? Hein? Você tem ideia do que isso significa, não? Você tem ideia? Eu ouvi uma mensagem certa vez, pregada por um dos grandes evangelistas ainda vivos, Morro Cirilo. E ele mencionava sobre a Segunda Guerra Mundial, quando um general americano por nome Douglas MacArthur, ele foi pegar a rendição dos japoneses, do imperador japonês, depois da bomba atômica. Você conhece bem a história. E esse general, ele era um servo de Deus, cristão autêntico. E ele foi lá. E o povo japonês considerava seu imperador como um verdadeiro Deus. E eles perderam totalmente o referencial de adoração, porque o Japão estava destruído. E aquele general
general que estava entrando em um jipe com seus soldados, dominando o Japão, para receber a rendição dos japoneses, começou a ser reverenciado como um deus pelos japoneses. Porque eles perderam o referencial. Buda não fez nada, e nem o imperador, nem ninguém. Aquele general era maior, era mais forte, ele estava dominando tudo. E então este general escreveu uma carta a todas as agências missionárias e às igrejas espalhadas da América, pedindo missionários cristãos, servos de Deus, para serem enviados ao Japão. E ele disse: dá-me pelo menos 1000 homens cristãos, cheios do Espírito Santo, e em troca eu darei a vocês uma nação lavada pelo sangue de Cristo. Em resposta às suas cartas enviadas às igrejas e às agências missionárias nos Estados Unidos da América, de todas as centenas de cartas que ele enviou, ele recebeu apenas um pequeno punhado de resposta. A maioria nem respondeu. Mas os que responderam disseram: não podemos, não temos gente qualificada, não temos recurso financeiro para arcarmos com a despesa de missionário nesse país. A situação política e econômica não permite que venhamos investir nisso. De todos que ele pediu, só conseguiu 3 missionários. 3 homens de Deus. E hoje o Japão é uma nação atolada na idolatria. Pessoas que fazem filas quilométricas para se dobrarem diante de uma estátua gorda e barriguda. E esse homem de Deus, pregando essa mensagem, dirigiu-se ao povo americano e disse: como é que vocês esperam lavar das mãos o sangue de milhares e de centenas de milhares de almas que vão para o inferno, que foram para o inferno desde esse período? Porque vocês se recusaram e se negaram a se mover, a investir, a aplicar dinheiro nisso, a trazer homens de Deus para esse país. Como vocês pretendem lavar as suas mãos do sangue deles? Meu irmão, minha irmã, você que não tem feito nada, coisa alguma, que não tem movido uma palha, que frequenta a igreja apenas pensando em si mesmo e olhando para o seu umbigo, apenas atrás de bênçãos materiais. Acorda, desperta. Milhares estão morrendo. E vou lhe dizer uma coisa: o sangue deles será requerido de você.